Oi! Hoje resenho o conto Um Suplício Moderno, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O arranjo foi adquirir Biriba, uma égua trotona pelo dobro do valor, com dinheiro tomado a 3% ao tal Leandro, que outra coisa não era senão o testa de ferro do próprio Fidêncio. Destarte, carambolando, o matreiro-chefe punha a juros o pior sendeiro da fazenda, além de conservar pelo cabresto da gratidão ao idiota estafetado. Esse é um trecho ali do meio de Um Suplício Moderno, de Monteiro Lobato, que conta a história desse homem chamado Izé Biriba, que foi promovido ao cargo de estafeta. Você não sabe o que é uma estafeta? Bom, estafeta é uma espécie de entregador de correspondências postais entre duas cidades. Na verdade, trata-se de um funcionário público. Hoje em dia a gente pode até chamar como uma espécie de office boy, porque além de ele fazer a entrega das correspondências, ele acaba fazendo de tudo ali para o pessoal da prefeitura, especificamente, né, para o partido que está dominando ali a região. Sim, na verdade ele é um leve trás dos políticos locais, né? E qual o problema aqui do Biriba? Bom, na verdade esse cargo aí, embora pareça ser bem importante, de prestígio, na verdade é, como o título do conto diz, um suplício moderno. Sim, ele sofre bastante, mas eu vou parar de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de ler esse conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara dá para perceber uma grande mudança em comparação com os contos anteriores aqui do livro Urupês. Os parágrafos iam passando e cada vez mais eu tinha a sensação de: peraí, isso aqui é um conto mesmo ou é uma crônica? Isto porque o narrador aqui dessa história, ele é muito incisivo no que ele fala, bem objetivo. Ele não está contando um caos, ele está emitindo praticamente uma opinião sobre este ofício de ser um estafeta. E é tanto que ele faz uma grande comparação, né? Dizendo que um estafeta, na verdade, é um cara que se compara a um torturado e equiparável a qualquer época da história, seja em guerra, seja nas questões medievais, na Inquisição, ou seja, qualquer tipo de sofrimento que já foi imposta a um ser humano equivale a essa tarefa de ser um estafeta. E eu fiquei com essa sensação que isso aqui era uma crônica, que até deu umas folheadas um pouco para frente para ver se tinha algum diálogo, né? E realmente tinha lá mais adiante, praticamente na metade do texto para frente. Aí eu falei, não, tudo bem, se isso aqui é só uma grande introdução, vá lá. Isso é até meio raro, né? Você fazer uma grande exposição, até quase teórica, sobre o assunto do texto. Raro, mas acontece também em contos. Então foi o caso aqui. Digamos que é um grande preâmbulo para a gente ter certeza realmente de que esse personagem, o Izé Biriba, realmente ele está sofrendo ali com a sua função. É claro, também é uma grande crítica do Lobato quanto à postura dos políticos em geral. No caso aqui nessa história ele cita que a cidade ali onde está correndo a história passou de um partido para o outro. Então agora está o Fidêncio na posição maior do seu partido, não é citado, claro, o nome de partido, mas o partido da Lulufidêncio é o que está em voga, e o anterior baixou. Então é aquela coisa, troca-se todos os funcionários públicos, né? Todos os cupinchas, na verdade, né? Aí depois que é dito isso, bem frisado pelo texto, aí sim a gente começa a ver uma historinha, um fiapo de história do Biriba. Mas também não é muita coisa, para falar a verdade. Não há grandes acontecimentos e nem desdobramentos interessantes. No máximo, só para dizer um pequeno spoiler, há uma pequena revolta ali do personagem. Sim, ele já está fastigado desta vida de ser um estafeta. E não é só cansaço, ele está completamente debilitado. Ele e a égua que ele usa para ficar andando de cidade em cidade. Quilômetros e quilômetros que ele anda todo dia. Aliás, todo dia é modo de dizer, né? Porque é toda hora. Ele mal chega numa cidade, já tem que voltar para outra. E assim ele vai e vem o tempo todo, o dia inteiro. Em poucos meses ele já é um homem acabado. Ele tenta uma reação de fugir disso. Claro, eu não vou dizer qual é. Mas é o máximo de história que tem aqui.
Algo importante a se dizer desse texto, que no começo não parece um conto, mas parece mais uma crônica, então tem a postura quase pessoal, opinião, né, do autor, narrador. A gente pode dizer que aquilo ali é a opinião de quem? É daquele narrador ou do próprio Monteiro Lobato? É um questionamento interessante e muita gente diz isso, se pergunta, questiona, será que quando há uma crítica, um posicionamento mais preciso dentro de uma história, aquilo ali é do autor ou é do personagem ou então do narrador? Sempre sim e não, né? Inclusive, um autor ele pode se contradizer das suas opiniões aqui no nosso mundo real. Ele pode afirmar uma coisa, defender uma ideia, mas dentro de uma história ele pode ser completamente oposto. E quando isso acontece, muita gente critica. Não, você não pode dizer isso. Mas é aquela coisa, o que vale é o que o autor diz, o que ele diz das suas ideias, o que ele confirma que é aquilo que ele acredita. O que ele coloca ali na história pode ser que seja apenas para debater as ideias, e às vezes nem é aquela ideia específica, ele quer por tabela discutir outra coisa. Leitores não podem levar ao pé da letra o que está escrito numa história. Sempre lembrando, tudo que está escrito num texto, aquela ficção, é mentira. Sempre é bom lembrar que o objetivo de um escritor é ludibriar o leitor, tentar fazer com que ele pense certas coisas, conduzir para onde ele vai, até um objetivo final. E claro, no meio de tudo isso, fazer com que o leitor esteja consciente, aprenda novas coisas. Então, aquelas ideias que estão impregnadas ali no texto podem ser apenas armadilhas, para que então a pessoa que está lendo possa se questionar se ela concorda ou ela discorda com aquilo, então formar a sua e única opinião. Um outro detalhe interessante é que o narrador da história, aquele que tanto deu aquele grande preâmbulo lá no começo do texto, em certo ponto ele diz que ele se encontra com o Zé Biriba no meio da estrada, entre uma entrega e outra que ele está fazendo. Mas também é rápido, ele encontra com ele e depois eles não se veem mais e ele continua, o narrador, a contar a história do Biriba. Sim, no final das contas, para mim, foi um texto meio frustrante, porque eu gosto mais de histórias que têm uma narrativa, onde coisas acontecem, onde personagens se desenvolvem. Claro, Biriba aqui também tem um pequenininho desenvolvimento. Afinal de contas, no começo da história, ele achava que ele ia se dar bem em ser o novo estafeta ali da cidade. É até comentado o estafeta anterior, mas também rapidamente, ali ainda naquele preâmbulo inicial da história, meio que como um exemplo, né? Antes de entrar realmente o personagem principal. E como eu sempre digo, é um fiapo de história, mas no fundo ele é bem desenvolvido? Sim e não. Para mim ficou mais ou menos. Então, para Um Suplício Moderno de Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quarta-feira, com mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. E enquanto esse vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do projeto, inclusive de outros livros também presentes. E por enquanto, até mais.